Pessoal, estão conseguindo me ouvir direitinho? Beleza, excelente. Vamos começar a nossa live então. Agradeço a todo mundo que está aí, escutando aí a musiquinha do YouTube. Essa musiquinha que toca nessa introdução aí é do próprio YouTube. Não sei se vocês sabem, o YouTube tem uma lista de músicas que são de uso público que você pode usar para qualquer coisa, que ele garante que se você usar uma dessas músicas, você não vai sofrer nenhum tipo de punição, de copyright strike, essas coisas, né? E lógico, depois que eu descobri isso, eu passei a usar só essas músicas de lá. Infelizmente, os meus vídeos mais antigos ainda tem algumas músicas que eu fiz num sistema de inteligência artificial, um site que até já saiu do ar. Era um site que você entrava, dava alguns parâmetros para a música, e aí o site usava a inteligência artificial para criar uma música para você. O problema disso é que se alguém pegar essa música e registrar essa música, então, em tese, a pessoa passaria a ter copyright, né? Ou seja, eu não deveria ter feito isso, mas enfim. Propriedade intelectual é um lixo, vocês sabem, não serve para nada, mas a gente tem que se preocupar com isso porque, infelizmente, é uma das formas mais simples que o pessoal encontra para derrubar um canal, é dar copyright strike no canal. É muito comum. Não, tem vários casos de canais aí, canais políticos, outro tipo de canais também, que o pessoal foi derrubado com strike de música. O cara usava uma musiquinha que não tinha nada a ver no fundo e nego derruba o canal do cara por causa disso. Então realmente tem esse problema. Bom, pessoal, a live de hoje a gente vai começar falando de um livro que é um dos meus livros favoritos, de um dos autores meus favoritos também, que é o Isaac Asimov. Eu li literalmente tudo do Isaac Asimov. Não tem um livro dele que eu não tenha lido. Gosto muito do autor. E a série A Fundação, eu acho que é o livro mais bem avaliado dele. É uma série, né? São vários livros, na verdade. São os mais bem avaliados dele. E é uma história muito bacana. Muito bacana mesmo. O Isaac Asimov ele sempre foi um escritor muito... Eu tô achando que tá dando estouro aqui no meu som. Deixa eu baixar um pouquinho esse volume aqui. O Isaac Asimov sempre foi um autor muito prolífico, ou seja, ele sempre produziu muito, sempre escreveu muita coisa. E os livros dele você encontra de todo tipo de ficção científica, desde ficção científica soft, que é coisas assim bem simples e dentro do ramo da ciência, coisa e tal, até a ficção científica hard mesmo, que contraria totalmente as leis da física e coisa e tal. E, bem, essa série A Fundação ela tem uma premissa muito bacana. Olha, para quem não leu, não precisa ficar preocupado, tá? Eu não vou dar grandes spoilers aqui do livro. Quem ainda pretende ler A Fundação, legal, não vai ter problema. O que eu vou contar aqui, o que eu vou falar sobre A Fundação, é só a ideia básica dela, porque a ideia básica da Fundação tem uma ligação com a praxeologia, se vocês ainda não perceberam. Mas enfim, como eu falei, é um livro que inicialmente foi lançado... Na verdade, a Fundação surgiu com uma série de contos do Isaac Asimov, que depois ele organizou em 3 livros, que foi a trilogia inicial da Fundação. Aí depois disso ele lançou mais 3 livros, desculpa, mais 2 livros, agora não sei se foi 2 ou 3 livros, que eram preliminares, eram antes da história do primeiro livro da Fundação. E mesmo assim, a ideia, né, da Fundação ela ia cobrir 1000 anos de história do fim do Império Galáctico. E na verdade ele só chegou em 500 anos dessa história. Ainda faltaria muita coisa para ele conseguir concluir todo o planejamento que ele fez para a história como um todo, né? Lógico, ele veio a falecer já há algum tempo, e então ele não conseguiu concluir esse livro. E tem até uma iniciativa de outros autores de ficção científica
de escrever o que falta, né? Ou seja, o restante da história até o fim o fim do intervalo entre o Império Galáctico. Deixa eu contar para vocês mais ou menos qual é a premissa básica do livro. Eu não vou entrar em grandes partes da história, tá? Não vou dar spoiler, mas eu vou falar a premissa básica. A premissa básica é a seguinte: a raça humana, né, acho que se não me engano, os anos, acho que é 12.000, anos 12.000, alguma coisa assim. Não lembro de cabeça aqui, mas é muito na frente, no futuro. A raça humana ela já colonizou toda a Via Láctea, toda a galáxia. E isso acabou gerando um chamado Império Galáctico, ou seja, existe um imperador da galáxia, que é um cara que comanda a galáxia inteira. O planeta imperial é o planeta de Trantor. Então Trantor é um planeta-cidade, ou seja, é uma cidade inteira. É um planeta que só tem uma cidade, que é Trantor, e a cidade ela cobre toda a superfície do planeta. E ali vive o imperador e toda a corte galáctica e coisa e tal. E dali eles comandam todo o Império Galáctico na Via Láctea inteira. Então, o Império vive em paz, né? Exatamente. Assim, em relativa paz, é lógico que tem problemas, não é uma perfeição, coisa e tal, mas via de regra ele vive em paz, com muita prosperidade. Existem planetas mais ricos, planetas menos ricos, né? Mas via de regra tá todo mundo bem. E daí surge um cara chamado Hari Seldon, que é um cientista que começa a pesquisar um troço chamado de psicohistória. Psicohistória é a ideia que foi bolada pelo Isaac Asimov, mas não é uma ideia tão absurda assim não, tá? Uma ideia que é uma coisa que é bem possível, assim, em tese, né, seria algo possível. Uma espécie de sociologia matemática, ou seja, o que ele coloca é o seguinte: vocês conhecem aquela lei dos gases ideais, né? PV igual a nRT e não sei o que lá. Essa lei dos gases ideais ela tem uma ideia por trás que é a seguinte: você não tem como prever o que uma molécula de gás vai fazer. Cada molécula está girando dentro do gás, você tem um balão com gás a determinada temperatura e determinada pressão. Cada molécula do gás está andando num sentido totalmente aleatório, você não tem como prever o que uma molécula vai fazer. Mas, apesar disso, você consegue prever o comportamento do gás como um todo. Ou seja, embora você não consiga prever uma molécula particular para onde é que ela vai, no final das contas, como todas as moléculas seguem mais ou menos a leis lógicas, seguem um comportamento mais ou menos esperado, você consegue prever o comportamento geral de toda aquele conjunto de moléculas, aquelas moléculas que estão num determinado gás e coisa e tal, num determinado balão. E você consegue extrair relações matemáticas, coisas que você fala, não, se eu aumentar a pressão, vai cair a temperatura. Não, vai aumentar a temperatura. Se eu diminuir o volume, vai aumentar a pressão, e por aí vai. Então você consegue toda essa ideia matemática, apesar disso tratar de um monte de moléculas que são aleatórias, elas são aleatoriamente batendo lá dentro. Ninguém sabe nada sobre cada molécula do gás especificamente, mas você consegue tratar aquele conjunto de moléculas com algumas leis físicas bem simples, bem claras, né? E bom, a ideia do Hari Seldon, na verdade, ou seja, a ideia do Isaac Asimov, né? Ele que colocou essa ideia na cabeça do pesquisador dele lá, da psicohistória, é que justamente, embora você não seja capaz de determinar o que um ser humano faz na vida dele, mas em tese você pode determinar o que o conjunto dos seres humanos, se você tiver um conjunto suficientemente grande de pessoas fazendo agindo da mesma forma, você conseguiria prever como essas pessoas vão agir como um grupo. Isso tem uma série de coisas, né? Isso é uma coisa bacana por uma série de motivos. Primeiro que, por exemplo, o próprio Asimov ele reconhece que se você considerar só 7 bilhões de pessoas é muito pouca coisa. Tipicamente, quando você tem até um balão de gás, tem muito mais do que 7 bilhões de moléculas de gás, né? Você vê aquele número de Avogadro,
é um número enorme, são 10 a 23 moléculas. Então, segundo ele próprio imagina, para você ter esse tipo de relação matemática no comportamento de seres humanos, você teria que ter uma quantidade muito maior de seres humanos. E por isso que ele fala no Império Galáctico. Ou seja, você só consegue aplicar esse tipo de coisa em alguma coisa do tipo um Império Galáctico, em que você tem centenas, dezenas de milhares de planetas, com bilhões e bilhões e bilhões de pessoas em todos esses planetas. Então é muito bacana essa ideia dele, né? O que ele propõe aí. Outras coisas que ele fala, tipo assim, nessa história não tem nenhum alien, não tem pessoas, não existem alienígenas, só seres humanos e nem animais. Não existem animais em nenhum desses livros do Isaac Asimov, pelo menos não animais que interajam com seres humanos, né? E o motivo é lógico também, ou seja, certamente é mais fácil você tratar um gás ideal, que é um gás em que todas as moléculas são do mesmo tipo, do que tratar um gás não ideal, um gás que tenha mistura de substâncias, enfim. Agora, repara um problema. A primeira história, né? Ou seja, essa visão do Isaac Asimov, em princípio, isso seria incompatível com a praxeologia. Porque a praxeologia parte justamente do princípio que você não pode avaliar a economia, ou seja, as relações entre seres humanos, como algo independente da ação humana. E a ação humana é o quê? É a intenção das pessoas em realizar uma ação. Então repara a diferença. Quando você tem um gás, você tem um balão com gás, existem várias moléculas agindo aleatoriamente lá dentro, andando aleatoriamente em sentidos que você não sabe dizer. Mas veja, elas não têm intenção. Essas moléculas que estão lá no gás, elas não têm a molécula não pensa assim, agora eu vou para aquele lado de lá agora. Pessoal, desculpa, eu estou um pouquinho gripado e a secura aqui de Brasília não ajuda em nada. Mas enfim, como eu estava falando então, a molécula ela não tem intenção. A molécula do gás ela não tem um interesse. Ela não observa as outras moléculas e pensa assim, não, eu vou naquele sentido ali, que ali a molécula é melhor, as moléculas vão ser melhores naquele lado. Então, isso seria um golpe fatal, as coisas são incompatíveis. Ou a praxeologia é verdade, ou a psicohistória é verdade. Agora, isso seria uma contradição de fato. Mas é importante notar que existem outras formas, existem outros caminhos que poderia dar validade à tal da psicohistória. Então, por exemplo, uma coisa que é um conceito filosófico que existe há bastante tempo, eu tenho certeza que vocês conhecem, é a questão do determinismo, né? O determinismo é aquela doutrina, aquele axioma que diz que se cada próton, cada nêutron, cada elétron de cada átomo, ele gira seguindo leis físicas específicas, então isso significa que no momento T+1, você poderia, em tese, calcular como seria o universo a partir do momento T+0. Ou seja, você tem o momento atual, você sabe onde está cada molécula, cada átomo, cada pequena partícula no universo no momento atual. Com as leis da física, se houvessem leis da física bem definidas, você conseguiria calcular o momento T+1. E por que isso é importante? Porque significa que se todo o movimento de cada partícula é determinado, é uma coisa determinística, você garante que o próximo momento do tempo é determinado pelo momento atual, mais leis físicas fixas, isso significa que não existe livre-arbítrio. No final das contas, você não tem intenção, as pessoas não buscam nada, é tudo pré-determinado. A gente pode ter a impressão de que está tomando decisões, pode ter a impressão de que está fazendo alguma coisa relevante, que está buscando algo, mas na verdade aquele elétron que passou lá no seu neurônio, naquele lugar, ele já estava determinado a passar ali, nada mudou, nada alterou nesse meio tempo. Então não importa o que você faça, todo o futuro já está determinado.
Então, ou seja, o determinismo é isso, é uma coisa que diz que, em última análise, que a vontade humana, a intenção humana, é basicamente uma besteira, uma coisa que pode ser descartada. E isso daí permitiria a psicohistória conforme prevê o Asimov. Mas, lógico, quem conhece alguma coisa de física quântica já sabe que não existe isso. Existe, inclusive, uma lei física da física quântica bem definida que diz justamente o contrário, que a gente não tem como determinar com precisão absoluta o momento seguinte. Na época da física newtoniana, né, quando Newton fez aquela coisa, F igual a ma e coisa e tal, a gravidade, aquele papo todo, era tudo muito bacana, tudo muito determinístico. E nessa época que surgiu o determinismo filosófico. Porque se você encarar cada partícula do universo como uma lei newtoniana física fixa, ou seja, se a bolinha A bate na bola B, ela sempre vai transmitir aquela força e vai levar a bola B a fazer tal coisa, pode ser que a gente não consiga calcular qual vai ser o momento seguinte do universo. A gente não consegue fazer isso. Mas esse momento seguinte do universo já está determinado. E se o momento seguinte já está determinado, então todos os momentos a partir dele também já estão determinados. Isso é o determinismo e isso permitiria a psicohistória. Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje em dia, infelizmente ou felizmente, né, para quem gosta do livre-arbítrio, para quem acredita na intenção humana, que é o meu caso, felizmente você tem a questão do princípio de Heisenberg lá, da incerteza, né? Ou seja, não existe isso. Você pode ter realmente uma interação entre partículas cujo resultado é totalmente aleatório. Você sabe ou você sabe a posição de uma partícula ou você sabe a velocidade dela no universo quântico. Você não tem como saber as duas coisas e isso mata o determinismo, tanto na física quanto na filosofia de uma forma geral, né? Mas ainda resta uma questão, ou seja, o que eu falei é o seguinte, se houvesse determinismo, certamente haveria psicohistória. O contrário não é necessário, ou seja, eu não estou dizendo que pelo fato de não haver determinismo, é impossível você prever o comportamento humano, né? Então, lógico, como o Isaac Asimov fez na Fundação, na verdade, o livro que eu li da Fundação nem foi esse aí, essa capa aí é a capa mais nova. A capa que eu li foi essa capa mais antigona aí, que é de mais um tempo atrás, eu não sei agora, o que eu encontrei na internet foi essa nova que estava antes, que deve ser a edição nova da Fundação. Mas é o mesmo texto, tá? O mesmo livro, só mudaram a capa na edição atual. E o que o Isaac Asimov coloca nisso daí é justamente assim, o Império Galáctico ele estava no auge, quando o Ari Sheldon ele desenvolve a psicohistória e ele chega à conclusão de que o Império Galáctico vai acabar e o mundo vai cair no caos. Certamente Isaac Asimov não era anarcocapitalista, ele não acreditava em autodeterminação pessoal, esse tipo de coisa, enfim. Mas ele achava que o Império Galáctico era uma coisa importante, que mantinha a paz. O cara é meio que fruto do tempo dele, né? Então ele achava que o Império ia acabar. O Ari Sheldon, né, que é o personagem no livro, ele descobre, estudando a psicohistória, que o Império ia acabar, o Império Galáctico, e o universo ia ser mergulhado, a galáxia ia ser mergulhada em, sei lá, 100 mil anos de caos e briga, né? E aí o que ele faz? Ele planeja, ele faz um plano antevendo tudo que vai acontecer no futuro da história humana, e esse plano ele coloca em prática com o objetivo não de impedir o fim do Império Galáctico, segundo ele já estava perto demais, já estava muito próximo de acabar o tal do Império Galáctico, não teria como ele acabar com esse império, então ele vai simplesmente tentar diminuir o tempo até o retorno do novo Império Galáctico, seria 100 mil anos na frente, ele vai reduzir isso para apenas 1000 anos. E é muito legal, né? Ou seja, ele bota um monte de coisas, ele cria uma série de ações que ele não fala para ninguém, porque, aliás, isso é uma coisa que é meio contraditória na história dele, mas
Do tipo, segundo ele, o que faz sentido, você não pode avisar as pessoas de qual é o plano, porque o fato delas saberem qual é o plano impediria o plano de se concretizar. Mas é aquela situação, né? Ele tá realmente prevendo um planejamento central absurdo lá da coisa. E ele consegue prever com tanta precisão que antes dele morrer, ele deixa gravado vários vídeos dele explicando momentos no futuro em que ele fala assim, olha, nesse momento vocês estão tendo um dilema do tipo X versus Y, a facção A está brigando com a facção B, e vocês podem resolver isso fazendo isso assim, assim, assim. Então, ou seja, ele deixa uma série de dicas ao longo do futuro, ao longo dos 1000 anos, em que o Império vai ficar sem Império, vai ficar tudo como caos, dizendo como as pessoas têm que se comportar nesse momento, né? E eu não quero dar spoiler aqui, mas é lógico que em determinado ponto a coisa parece que desanda. Eles começam a criar aquela expectativa, né? Ele deixou os vídeos gravados que aparecem em determinados anos específicos, né? Aí tem uma época que eles estão na maior crise, a maior coisa de, poxa, caramba, como é que a gente vai resolver esse problema? Ah, não, mas vai ter um vídeo do Harry Sheldon daqui a 2 anos, certamente ele vai explicar pra gente como sair desse problema. E aí vem o vídeo e o cara fala um negócio que não tem nada a ver com nada, ele fala de uma outra briga que não tinha nenhuma noção, não tinha nada a ver com o problema que eles estavam tendo. Enfim, é bem interessante o livro, vale a pena ler, né? Vale a pena ver. Mas note isso, o que eu queria puxar aqui é justamente essa ideia de que a psicohistória, ou seja, o estudo do comportamento humano como uma coisa matemática que pode ser previsto. Jorge, obrigado aí pela ajuda, aí, pela contribuição, tá? O comportamento humano como uma coisa que pode ser prevista é falho, né? Uma coisa que não é compatível com a praxeologia, que diz justamente o contrário, que esse negócio de usar matemática para prever o comportamento futuro, isso é uma coisa que realmente não vai... não tem como ser, né? Não tem uma possibilidade real. Jorge, obrigado pela contribuição. Qual o meu verdadeiro nome? O meu verdadeiro nome, quem pesquisou já sabe, não tem nenhuma dificuldade. Tem um outro canal meu que eu uso meu nome direto, então não tem muito problema com isso não. E muito em breve vocês vão saber meu nome verdadeiro também, não tem, é coisa que eu ainda não posso falar, mas vai ter um evento aí em algum tempo e vocês vão ficar sabendo do meu nome. Justamente, olha só, sinceramente, quando eu comecei a usar pseudônimo, era realmente alguma coisa para proteção minha, né, para evitar me expor muito e coisa e tal. Mas hoje, na verdade, quase todos os meus clientes já sabem que eu tenho canal, já sabem da minha linha de pensamento, então não tem muito mais por que eu ter um pseudônimo. O que eu estou usando isso agora, é lógico, é como uma estratégia de marketing para, né, dar alguma atenção para o momento em que eu vou revelar o meu nome verdadeiro. Então, muito em breve vocês vão ter essa dúvida sanada, tá? Fiquem tranquilos. Então não é nenhum grande dilema, mas como eu quero manter esse negócio, eu tô ainda, por enquanto, eu ainda não vou revelar o meu nome verdadeiro, mas fiquem tranquilos que é coisa de tempo, bem pouco tempo. Eu vou estar revelando meu nome, minha imagem, isso tudo. E não tem nenhum problema não. Mas enfim. Faltou falar alguma coisa do livro? Deixa eu ver se eu falo. Eu deixo umas notas aqui para não esquecer de falar nada. Desde que eu fiz a live com o livro Don't Sleep, There Are Snakes, em que eu falei um monte de coisa sobre o livro, esqueci de explicar o que era a frase Don't Sleep, There Are Snakes. Caramba, a coisa central da live. Eu esqueci de falar porque, enfim... Aí eu tenho deixado aqui as notações aqui, deixa eu ver se faltou alguma coisa. E então é isso daí. Então, ou seja, essa ideia da psicohistória é uma ideia bacana, uma coisa diferente, uma coisa que eu acho que vale a pena. É interessante explorar esse mecanismo, mas é algo que eu realmente
não acredito real, não acredito que seja verdadeiro. Até ele próprio, no final, ele dá umas escorregadas, ninguém sabe, né? Porque, na verdade, como eu falei, ele só cobriu os primeiros 500 anos. Edson, obrigado, Edson, pelo elogio sincero aí. Essa série A Fundação, até onde o Isaac Asimov escreveu ela, cobriu só os primeiros 500 anos desse intervalo até o Império ser restabelecido, né? Então, em tese, não dá para saber se no final a coisa deu certo ou não deu certo. Mas é muito interessante. O Isaac Asimov, ele escreve muito bem, ele tem uma capacidade de escrever a coisa muito bacana. Dailan Silva, obrigado, Dailan, pela contribuição, mas não, o meu nome não é Daniel Fraga. Fico muito honrado quando o pessoal me confunde ou fala que eu sou, mas infelizmente eu não sou. O Daniel foi uma das pessoas que me incentivou me incentivou sem saber, tá? Eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente, mas vendo os vídeos deles e principalmente os comentários dele no grupo Libertarianismo do Facebook, que eu acabei me tornando anarcocapitalista também. Então eu espero sinceramente que ele esteja bem por aí, esteja pronto para o anarcocapistão que está vindo aí. Então é isso aí, gente. Em relação à história, a psicohistória, a ideia é essa. Psicohistória é uma ideia legal, é uma ideia bacana, mas que no final das contas eu acho que é incompatível com a praxeologia e, portanto, não é algo real, não é alguma coisa que realmente tenha futuro aí, ou seja, alguma coisa que realmente vai acontecer em algum ponto do futuro. É muito mais realmente apenas ficção científica, fazendo o que a ficção científica faz melhor, que é justamente você ter ideias diferentes, você pensar fora da caixa, pensar em coisas que ainda não existem hoje, mas que podem, em tese, né, em algum momento do futuro, vir a acontecer. Bom, pessoal, outra coisa que eu acho importante destacar é que, como vocês estão vendo, eu estou mandando só um artigozinho por dia no canal. Isso é porque eu estou trabalhando no site Visão Libertária. O site está com um monte de probleminhas. O pessoal está usando, eu estou fazendo os Visão Libertária, estou fazendo os artigos, tudo com base no site. Isso, aliás, é uma coisa muito importante de eu falar, que não adianta me mandar matéria por e-mail, não adianta me mandar matéria por chat do Facebook, esse tipo de coisa, porque infelizmente eu não consigo lidar com a quantidade de gente que me manda esse tipo de coisa, então acaba se perdendo. Se você tem uma matéria legal, se você tem alguma coisa que você quer que eu trate no Visão Libertária, num artigo... mais uma vez, desculpa aí, tô realmente um pouco gripado. Mas então, cadastra no site Visão Libertária. No site Visão Libertária é onde eu uso para gerar as coisas. Chega de noite, depois que eu fizer a live aqui, eu vou abrir o Visão Libertária, vou ver algumas notícias legais lá e vou escolher as que eu vou tratar amanhã, entendeu? Então, assim, é sempre pelo site que eu vou pegar notícias, pegar coisas e preparar o Visão de amanhã. Marcos Antônio Frei Júnior. Obrigado, Marcos. Se quiser perguntar alguma coisa aí, fica à vontade, gente. Então é isso. Mas olha só, essa situação de lançar um artigo por dia só, isso é temporário, tá? Isso vai durar, sei lá, essa semana, talvez semana que vem também. Mas no final, eu vou voltar ao que era antes. Eu vou voltar a lançar os artigos, um de cada vez no Ancapsu, e o Visão Libertária inteiro no canal Visão Libertária, tá? E, bem, gente, eu acho que era isso daí que eu tinha para falar. Deixa eu ver se tem perguntas de vocês aqui. Peguei um vírus no umbigo da besta, para você ver, cara, nenhuma má ação passa impune, não é mesmo? Vim aqui para Brasília, peguei uma gripe. Mas tá bom, tá dando para falar, então tá tranquilo, não tem grandes problemas não. O Thiago perguntou aqui, por que as pessoas que leem distopias e veem como é ruim, o vilão, o Estado e essas histórias, mas não conseguem relacionar com as coisas que o Estado atual faz? É verdade, eu vejo algumas coisas que chegam muito próximos da pessoa ter a iluminação
da pessoa conseguir enxergar o problema, mas a pessoa parece que tá com aquela visão pré-determinada que precisa de um pai para mandar nos filhos e coisa e tal. Enfim, eu até botei no meu Facebook outro dia um vídeo do caramba, como é que é? Tim Pool, em que ele comenta a pesquisa de um pessoal lá nos Estados Unidos, que o cara fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que a democracia está acabando, porque o fato da gente estar cada um numa bolha, vocês percebem isso. O senhor Bovino Gadoso, obrigado aí, senhor Bovino Gadoso. Vou pagar meu imposto, pode deixar, vou pagar sim. Enfim, o que o cara coloca, o que faz algum sentido, eu já até mencionei isso em alguns vídeos meus, é que a democracia, em tese, era um mecanismo para você unir a sociedade em torno da facção que foi eleita. Então você, para não ter briga entre pessoas com pensamentos diferentes, você faz uma eleição, quem ganhar os outros respeitam. Só que não é isso que está acontecendo. Você pode ver nos Estados Unidos com o pessoal com o Trump, você vê isso aqui no Brasil com o pessoal com o Bolsonaro, e não é só o Bolsonaro, o pessoal daqui também não aceitou quando a Dilma ganhou. O que está acontecendo é justamente isso, o fato das pessoas estarem discutindo política em fóruns descentralizados, você começa a criar naturalmente as bolhas de opinião, você tem várias bolhas por aí, e no final das contas, até o Carlos Bolsonaro, né, o Carluxo falou que também que democracia não dá certo. Mas, de novo, qual o problema? O problema que esse pessoal não percebe é que eles encaram que a democracia não funciona, então vamos voltar para a ditadura, o que é uma coisa ruim. Eles não percebem que tem essa outra alternativa da sociedade de leis privadas, ou seja, você não precisa ter ditadura como alternativa à democracia. A alternativa à democracia pode ser muito bem uma sociedade de leis privadas. Eu acho que é nesse sentido que a gente está caminhando, tá? Não é no sentido de voltar a uma ditadura. É no sentido de cada vez descentralizar mais, ao ponto que a gente vai ter, em algum momento, ao mesmo tempo no Brasil, por exemplo, um governo do Bolsonaro, governo do PT, governo do Ciro Gomes, e cada um paga imposto para o governo que quiser. Você acredita nos programas sociais do PT? Você quer ter SUS, quer ter essas coisas de graça, entre aspas? Você paga o seu imposto pro governo do PT, o governo socialista que for. Você acredita na pátria forte do Brasil, que não sei o que lá, que vamos proteger a Amazônia nossa, nióbio e sei lá o que? Você paga o imposto lá pro Bolsonaro. Não tem. Cada um paga para quem quiser. E no final das contas, mas isso aí vai enfraquecer o Estado. Vai enfraquecer o Estado, é lógico. O que a gente está dizendo essa é a única alternativa, porque o Estado está enfraquecendo pelo mero fato da democracia não funcionar mais, pelo fato de você estar já em bolhas de opinião das pessoas. Qual é o artigo? Sobre a morte da democracia? Eu não lembro de cabeça. Eu vou abrir aqui o meu Facebook. Eu acho que tá aqui na minha... Alguém perguntou como entrar em contato comigo. É pelo e-mail, tá? ancapso@gmail.com. O e-mail eu leio sempre, tá? Eu nem sempre respondo porque eu não tenho tempo, é muita gente mandando e-mail, mas ler eu leio. We're the last of a dying breed. Those who believe in what... É exatamente isso. Ele fala o fim da democracia, The End of Democracy. É um paper pelo Sean Rosenberg, um pesquisador lá das gringas. Deixa eu ver qual outra pergunta aqui. ANCAP gradualista dá certo? Olha, como eu falei para vocês, eu sou um anarcocapitalista ético. Eu acredito que o anarcocapitalismo é certo, independente de ser melhor ou não. Mas, de forma genérica, eu acredito que sim. Mas isso é só uma crença minha, não é algo que eu tenha certeza. É uma crença que sim, o anarcocapitalismo vai ser melhor do que o que a gente tem hoje. Se eu tenho experiência com a BISC, não, eu não tenho experiência com a BISC porque
cara, eu não tenho muito dinheiro, então não tenho muito o que negociar. Mas eu pretendo realmente tratar alguma coisa ainda com essas... A BISC, para quem não sabe, é um sistema peer-to-peer para fazer compra de moeda, né? Então você pode trocar reais por Bitcoin, esse tipo de coisa, de forma descentralizada, e isso foge daquelas entidades mais fixas, como, por exemplo, o mercado Bitcoin, coisa e tal, que certamente o governo consegue controlar, né? A BISC o governo não tem como controlar, é igual pirataria. Não tem como ele fazer isso. Na casa de cada pessoa, né? Porque a BISC, no final das contas, não tem um servidor central. Cada pessoa que instala o programa na sua máquina, o programa se conecta com outros programas instalados nas máquinas de outras pessoas. Então ele não tem um servidor central e realmente funciona muito bem. Eu acredito que essa CPMF aí do Paulo Guedes vai ser uma coisa ótima para criptomoedas, porque fatalmente vai dar um gás absurdo nisso. Vai ser uma coisa assim, realmente vem um boom por aí. E eu tô achando que eles vão aprovar esse troço, viu? Porque o governo tá sem dinheiro mesmo, começa aquele monte de parasita lá. Todo mundo chorando por dinheiro lá. Vocês viram o procurador lá chorando? Oh meu Deus, 24 mil por mês. E detalhe, 24 mil é o que ele recebe líquido. O salário dele, bruto, é 35 mil. Enfim. Eu já falei lá no vídeo sobre isso, não vou ficar batendo nessa tecla mais, né? Mas o que está acontecendo é isso, o governo está sem dinheiro e eles vão acabar aprovando esse troço. Não que eu seja a favor, pelo contrário, eu sou contra qualquer imposto. Acho uma pisada da bola do Paulo Guedes estar botando esse troço de CPMF de volta. Mas enfim, o fato é que se eu acho que eles vão aprovar, acho que vão. Porque estão precisando de grana, é fácil convencer. É fácil eles convencerem a parasitada de que precisa fazer e vai fazer mesmo. Então, fazer o quê, né? Mas o que eu acho que vai acontecer é isso. Vai ter um boom grande em criptomoedas por conta dessa CPMF. Então, no final das contas, vai ser alguma coisa positiva. Não vai ser 100% positivo, porque eu e você vão perder algum dinheiro para parasitada, né? Mas, enfim. Sobre as manifestações em Hong Kong. Pois é, eu acho muito bacana o que o pessoal está fazendo lá. Agora, cara, é meio que covardia, né? A China, cara, ela tem um poder muito grande lá. Eu já falei isso em outros vídeos também. Eu acho que bater de frente com a besta é burrice. Você não consegue bater de frente com a besta. Eles são muito fortes, têm muito dinheiro, têm muito poder, muita capacidade de usar violência contra as pessoas. Então, no final das contas, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que no final a China vai matar aquela revolução lá, nem que seja uma nova Praça da Paz Celestial. Eu espero que não chegue a isso, mas infelizmente eu acho que a chance deles ganharem é muito pequena. Eles estão pedindo descaradamente, pedindo claramente para os Estados Unidos intervir e forçar a independência de Hong Kong, mas é muito pouco provável que os Estados Unidos vai querer comprar essa briga com a China, né? Então, Roberto, obrigado aí pela ajuda. Pois é, eu sei que não é o ideal, gente. Eu sei que fazer os vídeos parcelados é um problema, mas entendam que é para ajudar o site, e com o site funcionando, tudo funciona mais fácil, a gente pode partir para outros voos aí, para melhorar outras coisas, fazer mais vídeos, mais notícias, enfim. Alguém perguntou sobre o SU, mas parece que já responderam aí também. SU vem de Soviet Union. A União Soviética, a internet, para quem não sabe, começou mais ou menos ali 85, 86, começaram as primeiras experiências da internet, e na época existia a União Soviética. Então, quando eles definiram que os prefixos de cada país, os sufixos de cada país, né, o ponto .br é do Brasil, o ponto UK é do Reino Unido, e por aí vai, eles designaram
um sufixo para a União Soviética que ainda existia na época, o ponto SU. Só que, lógico, a União Soviética, todo mundo sabe, ela caiu logo em seguida, caiu em 85, 86, 89, se não me engano, enfim, caiu logo em seguida, então ela nunca chegou a usar esse sufixo. Aí, muitos anos depois, a coisa de 3 ou 4 anos atrás, o pessoal da Rússia reivindicou esse sufixo e começou a vender ele justamente com a visão capitalista, né, de vender um sufixo, porque pô, é um sufixo legal, ponto SU, coisa e tal. O pessoal das Ilhas Tuvalu diz que ganha um grande dinheiro vendendo ponto .tv, que é o sufixo deles, e por aí vai. Ou seja, é uma curiosidade, realmente a União Soviética, o ponto SU, que era da União Soviética, e acabou sendo colocado no mercado com interesses puramente capitalistas pelos russos, né? E aí, outra coisa legal de quando surge um sufixo desse é que você ainda tem muitos domínios disponíveis naquele sufixo. Então, por exemplo, eu não conseguiria registrar ancap.br. Aliás, aqui no Brasil eles nem deixam registrar esse tipo de domínio, né, de primeiro nível. ANCAP são só 5 letras, então é muito difícil você conseguir um domínio que seja tão pequeno. E lá eu consegui, ou seja, ancap.su, eu fui lá e registrei, é o nome do site nosso. Se você digitar aí http://ancap.su, cai lá no nosso site. Deixa eu ver. Será que o Paulo Guedes está querendo ajudar as criptos? Eu gostaria de achar isso. Eu gosto do Paulo Guedes, assim, eu acho que ele tem boas intenções, ainda não é um cara acordado, ainda está dormindo na bacia de meleca dele, mas ele ainda é um cara com boa intenção. Mas infelizmente não é isso. Ele está querendo mesmo dinheiro, está querendo roubar o pessoal. A verdade é essa. Você acha que o Ancapistão vai surgir com a transformação de um município ou uma cidade formada a partir de uma propriedade privada? Olha, eu já falei para vocês que eu acho que a visão que eu tenho do Ancapistão é uma coisa global. Justamente porque se surgir um Ancapistão em um país particular, você vai ter países do lado querendo invadir aquilo ali. Por exemplo, o caso das cidades, as cidades privadas de Honduras. É uma coisa muito interessante. É um projeto que eu acho que vale a pena, mas esse projeto tem um risco, né? Ou seja, vamos supor que essas cidades em Honduras virem novas Hong Kongs. Daqui a pouco, meu amigo, Honduras vai querer fazer o que a China está fazendo com Hong Kong. Vai ver, caraca, aquele pessoal tá ganhando dinheiro pra caralho, eu podia estar roubando aquele povo alucinadamente. E aí o nego vai querer ir lá e invadir a cidade privada. Ah, mas tem contrato. Mas, meu amigo, contrato para governo é, foda-se, né? Ele vai lá e caga para que eles cagam até para lei, porra. Constituição, lei, essas coisas que o governo escreve, é tudo besteira para eles. Eles ignoram aquilo tudo. Então, ou seja, para ignorar um contrato também pouco custa. Então, assim, só que aí que tá? Eu acho que é bacana a ideia das cidades privadas, porque, como eu falei, já está havendo um enfraquecimento do Estado como a gente conhece. E esse enfraquecimento vai aumentar ao longo dos anos, cada vez mais. Então, em determinado ponto, pode ser que realmente o Estado até queira roubar imposto da cidade privada, mas não vai conseguir, porque gente, mais uma vez, desculpa aí pela minha voz, eu tô meio ruim aqui de gripe. Mas, enfim, como o Estado está perdendo força, ele vai querer roubar, mas não vai conseguir roubar, porque não tem mais força assim. Liberland cai no mesmo caso, ou seja, é uma coisa que pode funcionar? Pode, porque os estados estão enfraquecendo, a ideia do pessoal é bacana, eu mesmo me cadastrei lá para tirar um passaporte de Liberland, cogito fortemente se eu conseguir, né? O problema é que eles estão vendendo a cidadania por enquanto, né? Se eu conseguir a cidadania de lá, abrir mão da minha cidadania brasileira, isso pode dar alguma vantagem em termos fiscais, mas aquele negócio é complicado. Certamente os governos não vão gostar dessas coisas e vão reagir num primeiro momento. Então, vamos ver. A minha visão é essa, é que o Ancapistão ele vai surgir naturalmente no mundo todo por essa questão do enfraquecimento gradual dos governos. Ou seja, o governo vai começar...
Por exemplo, ele coloca a CPMF para arrecadar mais, o pessoal foge para moeda digital. Antigamente, quando o governo botava mais imposto, ele não conseguia, as pessoas não tinham para onde fugir. Agora tem. Então, ou seja, é muito provável que ele faça isso e a arrecadação caia ainda mais. E a tendência vai ser sempre essa. Cada vez que é o conceito que eu falei da areia movediça que o governo está hoje. Quanto mais ele se mover, mais ele afunda. Não tem saída. A única saída que o governo teria seria acabar com a internet. Só que hoje em dia ele não consegue fazer isso. Mas enfim. O futuro a Deus pertence. Eu acredito que vai ser por aí. Vamos ver. Se eu acho que pode surgir uma Liberland aqui no Brasil. Olha, eu não sei se tem terra não reclamada aqui no Brasil. Me falaram uma época que tinha uma ilha entre o Brasil e o Paraguai, ou entre o Brasil e o Uruguai, que era uma terra nesse tipo Liberland, que é uma terra que ninguém reclama. Mas eu não sei, né? É um negócio complicado, né? Lá na Europa, o cara que criou Liberland era um cara que já tinha alguma bagagem de diplomacia, né? Ele tem algumas iniciativas bacanas, enfim, vamos ver como é que isso surge aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E aí, a minha visão é essa: os governos vão enfraquecendo cada vez mais, a violência vai aumentando, a ponto de você começar a ter o surgimento de empresas particulares de segurança, como o Hoppe previu, né? Ou seja, você vai ter a empresa que vai te vender a segurança. E essa empresa vai ser a raiz, né? Vai ser a semente da empresa de leis privadas, que é o que vai dominar o mundo a partir daí. Por que é que Murray Rothbard diz que a vantagem de Marx é não ser keynesiano? Eu não sei, eu acho os dois horríveis. Eu realmente não conheço essa passagem do Rothbard. Eu entendo que ele falou isso provavelmente de forma irônica, né? Porque Keynes realmente é uma praga. Até hoje tem muito mais gente que acredita em Keynes do que acredita em Marx. Mas enfim. Ilha de Marajó é ruim de invadir? Cara, olha só. Eu acho que é difícil, viu? Eu não sei não. Eu acho que o pessoal lá não ia gostar muito não. O pessoal do Exército Brasileiro não ia gostar muito não. Mas vamos ver. É o que eu acho, é o que eu estou falando. Hoje você ainda tem estados muito fortes. Mas é só uma questão de tempo. O Estado vai perder força. Ele vai ficar cada vez mais fraco. Progressivamente mais fraco. Então, em algum momento no futuro, certamente vai ser possível. Quais são os itens indispensáveis para os ANCAPs? Impressora 3D e internet. Isso é uma coisa importante. A impressora 3D é um negócio que eu ainda quero comprar uma, mas sem dúvida alguma dá para fazer muita coisa. É que eu ainda tenho a visão que ainda é uma coisa que está no... As versões que você tem ainda estão muito preliminares, enfim. Eu ainda fico esperando vir uma que eu realmente goste, por um preço bacana. Você acha que governos como a Coreia do Norte vão demorar mais a assumir? Eu acredito que sim, tá? Na verdade, a própria China, ela vai demorar um pouco mais que o resto do mundo, justamente porque ela proíbe a internet, ela impede as pessoas de conversar com o mundo. Mas a questão toda é que estão vindo iniciativas aí, do tipo aquelas da constelação de satélites do Elon Musk, e o pessoal da Amazon, o Jeff Bezos também está com uma ideia dessa, em que você vai ter internet no mundo todo, em qualquer lugar do mundo. Então vai ser simplesmente impossível você proibir a internet na China, por exemplo. Na prática, o pessoal lá vai ter acesso, e no momento que tiver acesso, ele vai cair da mesma forma que os outros países. É uma espiral negativa sem nenhuma chance. O que eu acho da situação da Argentina? Vai virar uma Venezuela? Eu acho que é isso daí. Não vai ser igual a uma Venezuela, porque são países com características diferentes. A Argentina ela tem uma economia mais diversificada, então não é uma coisa tão dependente do petróleo. Ela não vai desmanchar no ar tão rápido quanto a Venezuela, mas eu acredito que sim, a Argentina está indo num caminho muito ruim. Eu acho que
É muito difícil reverter a derrota do Macri lá. O próprio Macri não é grandes coisas, enfim. A Receita Federal vai falir. Estou perguntando aqui se a Receita Federal vai falir até o final do mês. Eu gostaria muito, tá? Eu acho que não, né? Cara, eles não vão deixar a Receita Federal. Isso aí é chorinho do pessoal da Receita para ganhar mais din-din, entendeu? Então não tem jeito. Mas enfim, eles certamente vão dar dinheiro para a Receita, né? Lógico, eles precisam disso. Se tem uma coisa no Estado que é eficiente, é a parte da ladroagem, a parte de roubar dinheiro da pessoa. Então, certamente eles vão resolver isso. Agora, uma coisa que é importante apontar é que talvez a Argentina e a própria Venezuela acabem virando acabem tendo iniciativas anarcocapitalistas muito fortes lá. Na Venezuela, o pessoal já está usando criptomoedas com uma certa força, até porque o dinheiro deles lá não vale mais nada, né? Então, assim, uma forma de realmente aquilo que eu falei, quanto mais o governo se mexe, mais ele afunda. Então, o pessoal lá já está com conhecimento de criptomoedas. Eu, sinceramente, não sei se um eventual novo governo da Venezuela vai conseguir contrabalançar isso, porque a dificuldade da criptomoeda é só aceitação. No momento que ela tem aceitação, o resto, em tudo, ela é melhor que o dinheiro estatal. Thiago Bilk, alguma chance de um livro da Ayn Rand numa live? Sim, claro. Cara, eu tenho um monte de livros para fazer. Lives, pode ficar tranquilo, vai ter live de um monte de coisas que vocês nem imaginam. Eu vou falar da Ayn Rand com certeza. Eu gosto muito dos livros dela. Nem tanto pela posição política, tá? Assim, eu acredito que o objetivismo dela não é o ideal, né? Mas enfim, eu gosto dos livros dela, até pela qualidade do texto. Isso é uma coisa que é muito bacana. É o livro que você começa a ler, você se empolga, você continua lendo, não quer parar de ler. Diferente de coisas como aquele autor... Caramba, qual foi o autor que eu peguei um livro dele? Comecei a ler, eu não conseguia passar da cena que ele descreve o ratinho no sótão. Como é que é o nome? Em Busca do Tempo Perdido. Qual é o nome do autor desse cara mesmo? Proust. Isso. Eu não consigo ler Proust. Eu tenho uma revolta com a forma que ele escreve, com o jeito dele de escrever, que, sinceramente, pelo amor de Deus, eu desisto. Nunca li Proust, não consigo ler nada dele. A Ayn Rand, ao contrário, não. É uma escritora que eu gosto de ler. O livro tem uma... Ele flui, o texto tem enfim, é bom o livro. Ela sabe escrever bem, ao contrário do Proust. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Quais tipos de atitude eu posso ter atualmente para enfraquecer o Estado? Como eu já mencionei para vocês, a questão toda é a arrecadação. Brigar de frente com o Estado, fazer protesto, esse tipo de coisa. Você até pode falar uma coisa ou outra contra o Estado, mas assim, eu sinceramente acho que bater de frente com o Estado é besteira. O Estado ainda está muito forte para isso. Talvez em algum momento no futuro, quando o Estado estiver mais fraquinho, isso seja alguma coisa viável. Agora, o principal, o calcanhar de Aquiles do Estado é a arrecadação. Gente, o pessoal pensa assim, não, mas o Estado tem a polícia, ele vai atrás da pessoa que não pagou imposto. Olha só, o Estado não tem como correr atrás de todo mundo que não paga imposto. Hoje já é assim. A grande maioria do pessoal que paga imposto não cai em malha fina, não cai em nada. Sabe por quê? Porque é caro demais para o Estado correr atrás de todo mundo. Por mais que ele tenha sistemas automatizados, que ele faça cruzamento e coisa e tal, ele deixa de correr de atrás de um monte de gente porque simplesmente é muito caro para ele correr atrás de todo mundo. Então esse é o calcanhar de Aquiles do Estado. É a arrecadação. Você conseguindo fugir da arrecadação, quanto mais você conseguir fugir, usar criptomoedas para o máximo que você conseguir e por aí, melhor.
Eu percebo que... Como é que é? Seguidor do Paulo Guedes. Nickname sugestivo. Eu percebo que ultimamente algumas agendas defendem o Estado precisa fazer isso. Cara, eu não vejo muita gente falando isso não, tá? Eu vejo muito socialista falando isso. O pessoal, a questão climática, né? A questão do clima, né? Coloca como se o mundo fosse acabar. Sendo que esse negócio do mundo acabar é uma coisa que vem desde lá de Malthus, lá em 1800, lá vai Pedrinha. Nego já fala que o mundo vai acabar porque o ser humano está usando demais a natureza. E o mundo não acaba, cara. Você vê aquele documentário daquele pateta lá dos democratas americanos que falou a verdade inconveniente. Como é que era o nome do pateta mesmo? Não lembro, mas enfim. Falou que não, que a Flórida vai alagar em 2014. Nós estamos em 2019 e está lá a Flórida do mesmo jeito que está. Direitinho, mesmo lugar, Disneylândia, Orlando, Miami, igualzinho. Renato Alexandre Amaral, obrigado aí pelo elogio sincero, cara. Valeu mesmo. Então, eu não vejo muita gente procurando coisas que o Estado deve fazer. Socialistas, lógico, socialistas acham isso direto aí. Um monte de coisa que o Estado deve fazer. Mas, enfim. Al Gore, é esse mesmo nome do cara, do pateta lá americano. Pessoal, a live sim, ela vai ficar gravada, tá terminando aqui. Eu acho que o YouTube, quando você termina a live, ele demora um tempinho para disponibilizar ela como gravação, mas ela vai sair lá no canal, vai ficar lá. E outro assunto, como vocês sabem, minhas lives não passam de 1 hora, já são 8h57. Quando der 9 horas, eu vou encerrar a live, tá? Então, se alguém for pedir fazer alguma pergunta e coisa e tal, tem que fazer agora, porque daqui a pouco acaba. Dailan Silva, obrigado aí pela contribuição, Dailan. Na minha opinião, a grande diferença entre as escolas de pensamento é a seguinte: escola austríaca, o Estado deve ser reduzido ao mínimo possível. Escola de Chicago, o Estado deve ser o mais eficiente possível. É uma visão dessas duas escolas, com certeza. Mas a escola austríaca, ela, pelo menos o anarcocapitalismo, que é uma parte da escola austríaca, eu estou ciente que existe escola austríaca que não é anarcocapitalista, mas o que a gente entende é que, na verdade, o Estado não deve ser o mínimo possível, ele precisa ser zero. Qualquer Estado diferente de zero é uma agressão ao indivíduo, e não interessa se isso é melhor ou pior para a economia, isso é uma agressão ao indivíduo e, portanto, não deve acontecer. E quanto à escola de Chicago querer o Estado o mais eficiente possível, olha, o Estado ele só tem um objetivo, que é arrecadar dinheiro para enriquecer os funcionários públicos e políticos. Então, eu não quero um Estado eficiente, porque um Estado eficiente é um Estado que rouba muito e cria essa casta de pessoas privilegiadas que ganham muito dinheiro e ficam muito ricas, com o mínimo de esforço possível. Então, Estado eficiente é uma coisa ruim, na verdade. Mais alguma pergunta, gente? Eu vou me encerrar a live de uma vez aqui. Combater um problema, foi uma realidade, como podemos fugir disso? Olha, se for uma realidade, começar realmente a haver efeitos danosos disso daí, eu tenho certeza que não vai haver dificuldade de existirem agências voluntárias que se dediquem a esse tema. E vão vender os seus produtos, e você, a sua empresa, para vender produtos, ela vai querer um selinho de empresa amiga do ambiente, e isso vai resolver o problema de forma muito simples. Continua não precisando ter um Estado coercitivo para resolver isso. A questão do aquecimento global, eu acredito que é real, mas eu acredito que a questão dela ser provocada pelo homem e principalmente ela poder ser resolvida por governos é uma besteira. Eu já fiz um vídeo sobre isso. O vídeo chama Como Impedir o Aquecimento Global. Tá lá no canal, é só dar uma procurada. Gente, então é isso daí, tá? Deu 1 hora de live. Eu não gosto de lives muito longas, porque, como eu falei para vocês, eu não gosto de assistir lives longas de outras pessoas. Eu não gosto de assistir lives longas de outras pessoas, então eu também prefiro encerrar por aqui. Agradeço a todo mundo que participou aí, todo mundo que contribuiu, quem fez pergunta. E até a próxima então, gente. Grande abraço para todo mundo.